Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Carreta do Agro pelo Brasil. Eu me chamo Aline Moreira, sou zootecnista e atuo como supervisora de campo do Programa de Assistência Técnica e Gerencial do Senar. Hoje a gente vai falar sobre um tema de extrema relevância, que é a comercialização da carne ovina. E para dividir esse momento, eu estou aqui com meu parceiro de supervisão, Emanuel Veras, a doutora em zootecnia, né, que é Estela Antas, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e a inspetora técnica de caprinos e ovinos, Ana Luísa Guerreiro. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, Aline. Exatamente isso, Aline. Boa tarde também. Hoje a gente observa que a carne ovina ela vem ganhando cada vez mais espaço. E as rodas de discussão estão exigindo que opiniões técnicas, né, sejam consultadas para a gente experimentar essas opiniões. Nesse sentido, né, eu queria agradecer, né, por todos estarem aqui presentes. Para mim vai ser mais um momento aí enriquecedor. A gente já conversou aqui nos bastidores e já viu que já existem muitos temas legais para serem trabalhados. E para mim é uma satisfação estar aqui. Vamos dividir esse momento, né? E eu queria começar com você, doutora Estela, falando um pouquinho, né, do que você enxerga do panorama da ovinocultura, né, da produção de carne, a nível nacional, regional, e o que é que você enxerga também de desafios e oportunidades dentro da cadeia? Ok, pessoal, muito boa tarde. Satisfação grande estar aqui com vocês na tarde de hoje, né? Tem gente que chama de colega de profissão, eu tenho a grata satisfação de chamá-los de amigos de profissão, né? Então, estar reunido aqui para falar sobre um tema que me instiga todos os dias, né? Todo dia, quando eu levanto para trabalhar, eu acordo pensando nesse tema, né? Queria trazer notícias melhores sobre o panorama da produção de carne ovina, sobretudo no nosso estado. Entretanto, a gente tem uma diferença grande entre o mundo ideal e o mundo real, e o que a gente vai conversar aqui na tarde de hoje se trata do mundo real, né? Eu tenho um costume de revisar esse tema aí na literatura todos os anos, né? Então, eu ministro uma disciplina na pós-graduação que trata de sistema de produção de ovinos, né? E aí, todo semestre eu faço uma revisão de literatura, de forma que de 99 para cá eu tenho vários trabalhos que tratam do panorama mercadológico da carne ovina. E aí, meus amigos, pasmem, desde 99 a celeuma é a mesma. Tem potencial, tem potencial, tem potencial. E ninguém sai desse potencial, né? Números. Consumo de carne ovina por habitante brasileiro por ano, 521 gramas. Não tem como a gente tratar desse tema sem dizer que isso é um absurdo, quando a gente considera aí o consumo da carne de outras espécies que produzem carne, né? A exemplo de aves, 44 quilos por habitante brasileiro ano, boi, 38 quilos, suíno, 29 quilos, né? E a gente vem com um número de 521 gramas, né? O que traz para a gente, sem qualquer dúvida, uma preocupação. Então, de fato, tem potencial. O que é que falta? Falta o pessoal decidir se quer ou não aproveitar a oportunidade mercadológica, né? Então, a situação mercadológica da carne ovina hoje aqui, principalmente no estado do Rio Grande do Norte, né? Daqui para o final desse momento, nós vamos conversar sobre um trabalho que a gente acabou de coletar os dados na universidade, né? E trouxe para a gente, eu tenho chamado de tomografia computadorizada da cadeia produtiva da carne ovina, né? E nós vamos entender por que é que eu estou falando disso aqui dessa forma, né? Então, nós temos a oportunidade, e sendo bem sincera, eu não tenho enxergado nos produtores do estado a vontade de aproveitar essa oportunidade. Os números mostram isso com muita clareza. Professora, é até interessante ouvir a senhora falando isso, porque traz dois pontos de vista, né? Do ponto de vista da ciência, quando a senhora fala que revisou esses, digamos assim, esses trabalhos que foram publicados, e leva isso para os alunos, e a gente tem essa visão técnica, né? Não é à toa que nós estamos aqui, digamos assim, com a ciência, né, propriamente dita, feita dentro da universidade, e com alguém que entende de conformação, né, de preparação desses animais. Acho que a discussão aqui vai ser bem boa. Mas quando a senhora fala de produtores, o que é que poderia ser citado de, digamos assim, do que é que está faltando hoje para essa galera, digamos assim, caminhar a passos mais largos? Está faltando o básico. O que é o básico? É a pessoa que se propõe a criar ovino entender que aquele animal ali ele não pode ser criado numa beira de pista, amarrado pelo cabresto, comendo uma pastagem que tem ali na beira da pista. Isso é o que acontece, né? Então, nós trouxemos aqui com muita alegria uma parte do nosso rebanho experimental da universidade para expor durante a festa do boi, e eu recebi vários produtores lá no stand, né? Vários me perguntam assim, olha, eu tô com um problema e queria saber da senhora como eu digo, diga lá, meu amigo, qual é o seu problema, eu tô aqui para lhe ajudar.
E aí, Emanuel, ele fala assim, ó, eu crio, mas crio assim, crio solta, sabe? Eu tenho, mas tenho solto. De fato, é a realidade que a gente mais Né? encontra, né? Não dá para ser assim. Né? Inclusive, sem querer passar na frente de vocês, mas vou chamar Ana Luísa aqui para me ajudar numa coisa, perguntar a ela se ela tem percebido o que eu tenho percebido. Né? O IBGE mostra, né, um rebanho ovino que é constante com tendência de decréscimo. Total. Você tem percebido isso, Sim, doutora Ana Luísa? Total. Eu trabalho mais com os animais padronizados, não comerciais, né? Animais registrados. Genética, né? De genética, sim, animais com a genética mais aprimorada. E a gente vê que os núcleos grandes, eles diminuíram, mas a gente tem até um crescimento de mais produtores, agora com os núcleos muito pequenos. Então, assim, ao passo que há 5 anos, né, em torno de 5 anos, eu atendia um criador com um rebanho registrado de 80 animais, 100 animais. Hoje eu tenho esse mesmo criador com 20 animais, com 15 animais. Então, realmente, a gente vem diminuindo a seleção de registro. Ana Luísa, acho que poderia até apresentar, né? Ana Luísa, ela é inspetora de caprinos e ovinos. Existe hoje a procura pela inspeção de animal para quem é pequeno produtor. Vou até fazer, digamos assim, o motivo de eu estar perguntando isso. A gente, na supervisão de campo, acho que a Aline até compartilha dessa experiência, a gente observa que em muitos dos sistemas de produção que esses técnicos de campo do Senai estão inseridos, a atividade, né, da caprino-ovinocultura, ela é uma atividade secundária. O sistema de produção, na grande maioria das vezes, ele já tem ali a bovinocultura como atividade principal, e os caprinos e ovinos, ele vem, digamos assim, para suprir um nicho, ou o cara, ele gosta ali dos pequenos ruminantes. Alto consumo, às vezes. Isso. Alto consumo. Subsistência, né? Exatamente. E a gente tem muita dificuldade para trabalhar isso com o técnico de campo. Aí eu queria saber, assim, como você enxerga esse pequeno produtor frente a essas demandas para o registro? Emanuel, sim. Na grande maioria são pequenos produtores, na grande maioria são atividades secundárias, então a gente tem aí o pessoal da pecuária que trabalha ali com ovinos e caprinos e quer registrar, tem um pessoal da fruticultura, tem um pessoal da avicultura que trabalha com os ovinos ou caprinos no secundário, né? Hoje tem uma procura, sim, a gente nota que está aparecendo, como eu falei, né, mais pequenos criadores, né, com rebanhos pequenos, mas a gente nota essa procura sempre está aparecendo para mim, novos associados da Arco, né, principalmente de ovinos, que quer começar a selecionar os animais registrados. Como a gente estava conversando antes de iniciar aqui a gravação, a primeira perguntinha que eu faço para eles, né, qual a finalidade? E assim, falta ainda um pouco da finalidade, eu quero produzir carne, eu quero ter borregos mais pesados, eu quero ter borregos mais precoces, eu quero ter borregos bem conformados para eu ter aqui um resultado na hora do abate, uma carcaça mais bem acabada, mais pesada. Falta isso ainda, né? A maioria dos criadores que chegam para a gente, né, como inspetores, eles querem começar a registrar, já tem, na verdade, às vezes até um núcleo já registrado, mas quer iniciar aí, quer continuar, né, essa criação de registro, mas é mais para o hobby. Mas para exposição ou para vender o animal com um valor mais agregado, né, fora de exposição, mas ainda falta um pouco dessa visão de quero ter o animal registrado porque eu sei que o meu reprodutor PO, meu reprodutor registrado, vai me trazer borregos mais precoces, vai me trazer borregos mais pesados e eu vou incrementar aqui na minha produção de carne. Aline, é até interessante a Ana Luísa falar isso, porque o ponto que a gente, né, digamos assim, pensou em convidar a professora Estela para falar seria justamente essa, digamos assim, o mercado, né? Sim. Como está o mercado para receber esses animais, para acolher. Porque um dos pontos que a gente, né, pretende trabalhar aqui hoje é com relação a essas plantas frigoríficas que estão sendo abertas aí no estado, né? Algumas delas até reativadas. Aí eu volto aqui para a Estela, esse questionamento de comportamento de mercado na sua visão, professora. Como é que a senhora enxerga o mercado hoje, frente a isso que a Ana Luísa diz, de que esses produtores, de fato, eles procuram a inspeção, mas não, digamos assim, objetivam a venda da carne? Eu vou trazer para vocês agora, em primeiríssima mão, um dado que eu acabei de tabular. Acabei hoje de manhã, né?
Então, para quem está ouvindo esse podcast aí, já vai estar lidando bem com dados. atualizado, né? hoje de manhã, né? Então, eu queria que o meu orientado tivesse me apresentado isso com um pouquinho mais de antecedência para eu trazer esses dados da maneira como eu queria, de forma estatística, certo? A gente ainda vai fazer muita coisa de análise multivariada e tal, mas enfim, vamos fazer uma análise bruta para a gente botar os pés no chão, para entender qual a situação da ovinocultura do nosso estado. Eu resolvi, com esse meu aluno do mestrado, fazer uma análise situacional da cadeia produtiva da carne ovina do estado do Rio Grande do Norte. E a gente tem chamado isso aí, entre aspas, de tomografia computadorizada da carne ovina. Foi o que a gente fez. Nós levantamos a planta frigorífica do estado do Rio Grande do Norte, chegamos a um número de 83 abatedouros. Nesses 83, nós fomos, pelos números, pelas guias de trânsito animal que são emitidas com a finalidade de abate, nós identificamos que 90% dos ovinos abatidos no estado do Rio Grande do Norte são abatidos em 6 frigoríficos específicos. E fomos para dentro desses 6 frigoríficos coletar dados, certo? Certo. O que é que a gente tem hoje sendo abatido no estado do Rio Grande do Norte? 56% dos animais abatidos são fêmeas. Sabe o que é que isso significa? Que nós não temos desfrute real do nosso rebanho ovino. Esse dado explica várias coisas. A primeira delas é que o cara ele não está se propondo a fazer carne. Quem se propõe a fazer carne abate macho. Isso. Exatamente. Tá? Premissa básica. Esse dado, ao mesmo tempo, ele explica a redução do rebanho potiguar. Total. O rebanho do estado do Rio Grande do Norte está diminuindo. Agora bota os pés no chão e veja o absurdo que é isso. Um estado que é naturalmente vocacionado para a produção de pequeno ruminante tem aí o rebanho ovino sendo diminuído. E tem admitido a entrada de carne do Uruguai. Então veja, junto a esse dado, idade média ao abate dos animais, 17 meses. Score de condição corporal média, 3. Pessoal, score de condição 3 é score de matriz para ser encarneirada. Não é de animal para ir para abate. 3 não é animal gordo, não é animal terminado. Então você tem idade alta, score baixo e peso corporal médio, 31 quilos. E aí tudo isso influencia no final na qualidade da carne, né? 31 quilos. Sem padrão racial definido, os animais que chegam para abate. Se eu fizer uma continha rápida aqui com vocês, se a gente pegar um animal de 31 quilos, diminuir aí 3,5 kg, que é o peso que ele nasce, e fizer a conta de ganho médio diário, eu vou ter 60 gramas por dia. 60 gramas por dia é o desempenho de um animal que não recebe qualquer atenção de manejo, nem nutricional, nem sanitário, não existe planejamento, não existe inserção de animais melhoradores. O pessoal pensa que um animal registrado, ele serve único e exclusivamente para estar numa pista de julgamento. Sim. Pessoal, presta atenção na bovinocultura do Brasil, a maior do mundo. Nós somos os maiores exportadores de carne bovina do mundo. O Brasil, em 1997, 93% dos animais abatidos tinham mais de 36 meses. Hoje, 6% dos animais abatidos têm mais de 36 meses. O que é isso se não for inserção de tecnologia? Sim. Onde é que está o Cindy puro, que é campeão de pista? Onde é que está? Está dentro do rebanho, melhorando o rebanho. E por que na ovinocultura não acontece? Por que não acontece? Aí veja, respondendo antecipadamente sua pergunta sobre planta frigorífica. Qual é o direito que o produtor tem de reclamar que não tem abatedouro? O abatedouro abre e ele fecha por inanição. Isso a gente já vê com bastante frequência no estado, né? Muita Inclusive. frequência. Não tem animal para ser abatido. Então perceba, pessoal, a gente está vivendo um cenário, tem 1 ano e meio que a bovinocultura de corte está sofrida. Está sofrida. Você mendigar a fila de um frigorífico para receber 195, 200, 220 reais numa arroba de boi. E o mercado pagando de 350 a 390 reais numa arroba de carneiro, infelizmente nós não temos para vender. Professora, me diga uma coisa, a senhora está à frente aí há alguns anos, né, de um grupo de estudo dentro da universidade. Você tem esses dados em mãos, né? Você trouxe seu rebanho aqui para a Festa do Boi. Como que a pesquisa, já que tem a tríade, né, nas universidades de pesquisa, ensino e extensão, como que a gente consegue trazer esses dados que a senhora coleta dentro da universidade para os nossos produtores? Como é que a gente consegue associar a pesquisa com a extensão na prática, né? Não só de boca. Aline, o que é que acontece? Você me conhece tem alguns anos, né? Sim. E sabe que
muito embora eu esteja na academia, eu nunca tirei os pés de dentro do campo, Sim. né? Uhum. Talvez essa seja sua maior marca. É. E o diferencial como profissional também. Com toda certeza. Então veja, o setor que eu coordeno hoje, junto com o professor João Neto, que milita muito bem, tem muita expertise na área de forragicultura, o nosso setor chama-se Grupo de Estudos em Forragicultura e Produção de Ruminantes, mas originalmente ele não tinha produção de ruminantes, né? Eu permaneci, e esse grupo ele foi fundado pelo professor Gelson, que hoje é professor lá da Universidade do Mato Grosso, né? Foi inclusive orientador de Emanuel Veras, né? Um grande pesquisador da área de forragicultura, e aí o professor Gelson ele foi redistribuído, né? E nessa ocasião ele me chamou e disse que ia deixar o setor na minha mão. Eu tinha 10 meses de universidade, né? Naquela noite eu não dormi, né? Mas aí, como diz o pessoal lá na minha terra, eu morro de atrevida, de covarde nunca, né? Eu disse, professor... Eu partilhei desse momento com professor, qualquer pessoa na minha situação levantaria as mãos para os céus e agradeceria uma oportunidade dessa. Por que eu vou fazer diferente? Vá em paz que eu vou ficar por aqui, né? Como a minha área não era forragicultura, não é, né? Eu resolvi explorar o setor lá para a produção de ruminantes. E o nosso animal modelo é o ovino, porque à época ficou lá um rebanho de 38 ovelhas SRD, né? Sim. Então, enquanto o professor Gelson se preocupava em avaliar o capim, ele usava os animais apenas para avaliar o capim, ele olhava para o capim e eu precisava olhar para os animais que consumiam o capim, né? Então a gente começou a fazer um negócio diferente. Essa é a minha 8ª estação de monta dentro desse rebanho, né? Hoje nós já temos um rebanho que é puro por cruza, né? Se a gente for calcular aí o percentual de sangue santinês, nós vamos ter aí animais com 97% de sangue santinês. E aí, doutora Ana Luísa, podemos considerar um rebanho puro por cruza a essa altura? Total. Eu ia até deixar para o final fazer um convite a você. Então, deixa você. Será que é hora de deixar para o final? Já é hora de apresentar. Deixa eu concluir meu raciocínio. Então, o que foi que aconteceu? A gente começou a trabalhar dia e noite e dia em cima disso aí, né? E eu segui, né, um conselho. Meu pai, quando eu era pequeno, ele me disse um negócio. Ele disse, Estela, não produza animais medíocres. Simplesmente não produza. Né? À época, ele me disse isso pelo carro do cavalo quarto de milha, né? Nós somos criadores minúsculos, mas somos, nunca deixamos, né? E aí, com esse negócio na cabeça, eu disse, eu vou, daqui pro resto da minha vida, enquanto eu tiver, eu nunca boto um carneiro ruim em cima desse rebanho, né? E em 2022 eu disse, pessoal, a gente já tem resultado suficiente para expor, vamos levar para a festa do boi. Resolvi trazer os animais, nessa época arquei com todas as despesas, que não são baixas, né? Quem vem para uma exposição sabe a despesa, eu digo, eu não quero nem saber, eu deixo de comprar os pneus do carro, eu vou, e vim. Isso aí foi o divisor de águas para a gente, né? Então, daí para frente, o que foi que houve nesses outros 2 anos? A própria CAPES, ela começou a enxergar que o percentual de pesquisa que chega no campo é de apenas 15%. Isso é vergonhoso. Então, a CAPES, ela desenvolveu aí um projeto de apoio às ações de extensão na pós-graduação, um negócio que nunca tinha sido comentado, né? Sim. E lançou um edital, e esse ano nós, por ação do edital, conseguimos um financiamento pequeno, né? Eu digo logo o valor, porque comigo é preto no branco, conseguimos um financiamento de R$ 3.186, que cobria as despesas. Não, mas enfim, cobria as despesas. Alguma coisa. Eu queria só a chance de falar para as pessoas, né? E aí, qual é o mote do GEFORP hoje? Não se trata de dizer como é para fazer. Se trata de fazer e mostrar que tem resultado. Então, na hora que você traz um animal para cá, que é fruto da inclusão dos resultados das suas pesquisas, você consegue convencer o produtor. Sim, total. O argumento é diferente. Você está entendendo? É bem interessante a professora falar isso, que abre espaço para eu fazer aqui um breve comentário com relação à adequação das disciplinas extensionistas nos currículos de graduação, né? Existe uma lei aí que ela tá em pauta dele. Curricularização da extensão. Curricularização da extensão, que deveria ser colocada em prática 100% até 2020, aí veio a pandemia, 2022, agora 2024 existe a obrigatoriedade, né? Curricularização da extensão, ou seja, as instituições de ensino superior, elas são obrigadas a fazer extensão. Isso pode acontecer de 2 formas, né? Ela curricularizada, no componente curricular, ou não curricularizada, com ações de extensão. Então, assim, isso traduz de forma muito clara a mensagem que ela está colocando aqui. Precisa chegar, né? E eu acho muito válido isso, porque a gente ficou aqui, digamos assim, administrando 2 opiniões. A da inspetora, que diz assim, o produtor, ele me procura, mas ele não enxerga no meu serviço
que ele pode produzir um animal melhorado para, digamos assim, colocar uma carne melhor no mercado. E a gente tem esses números que a professora traz aqui, digamos assim, de insatisfação. Que eu acho que quando a gente analisa tudo isso, a gente fica um pouco satisfeito. Deixa eu fazer só um comentário que vai muito em contra ao que a Ana Luísa falou aqui no começo. Veja, todo animal bom, todo reprodutor santinês, vou falar de santinês, que é a raça que a gente cria lá no setor, né? Então, todo reprodutor bom da raça santinês que vier para essa exposição para venda é pouco. Todo ele é pouco. Então, você enxerga que o mercado da ovinocultura em si, ele é igual a uma esponja. Tudo que você produz, o mercado absorve. O que é que falta, pessoal, para produzir mais? Pronto, era isso que eu ia perguntar, porque a senhora citou aí que no bovino funciona. E desde que eu me entendo de gente, que a gente escuta que a cadeia produtiva da ovinocultura, assim como dos caprinos, chega a me dar um nervoso. Não consegue se organizar. Quando eu escuto isso, tem potencial, chega a dar um negócio assim, uma azia, uma queimação, um negócio. Professora, então explica pra gente aí por que tá assim, por que tá tão doído. Veja só, você enxerga, ora, um negócio, uma carne que tem 520 gramas de consumo. Se nós quatro aqui, for pra uma churrascaria com fome, a gente come 700 gramas de carne. Então, o que são 520 gramas de carne ovina? Não é nada. Bora fazer uma pesquisa aqui rápida entre nós quatro. Quem de nós quatro aqui come carne caprina ou ovina uma vez na semana? Eu não como. Por que não come? Porque não tem. Não Aí tem. você sabe por que não tem? Porque você chega para comprar no Nordestão, que é um lugar que tem uma carne ovina de qualidade hoje, e 1 quilo de carne ovina, você pegar um corte específico lá, eu fui lá ontem para tirar uma foto para ilustrar a palestra daqui a pouco, R$ 162. Aline, com R$ 162 eu vou lá em Bel Camarões, sem querer fazer propaganda, e compro 3 quilos de camarão. Você tá entendendo? Isso aí. Então você não come porque não tem. Isso. Aí, isso aí chama uma coisa que cria um confundimento. A pessoa olha para mim e diz: o problema da carne ovina é cultural. Não é cultural, cara. Não é cultural. O problema da carne ovina é o seguinte: não tem carne de qualidade no mercado. E a pessoa que nunca comeu, quando prova a carne de um carneiro de 3 anos, ele não desiste. come mais nunca. Nessa mesma pesquisa de avaliação, o que foi que a gente fez dentro dos frigoríficos? Nós pesquisamos raça, idade, sexo, peso vivo ao abate, peso de carcaça, score de condição corporal e calculamos o rendimento de carcaça e para onde ia a carne. Temos problemas de infraestrutura de abatedouro? Temos problemas. Dos 6 abatedouros que foram objeto de estudo, só um tem câmara frigorífica. Em só um a carne sai refrigerada. Pessoal, quem estuda qualidade da carne se treme com um negócio desse. Porque você sabe que as reações de bioquímica lá de transformação do músculo em carne, elas são simplesmente jogadas. Então você começa a prejudicar. O animal já não chega bom. Ele já não tem tendência para ter uma carne boa. Você completa com pós-abate ruim. As carnes saem do abatedouro em carro aberto. É interessante que esse é até outro ponto que a gente iria, né, abordar aqui, que eu acho que interessante já poderia, né, até um convite, uma apresentação ao tema, que é com relação a essa estrutura, né, digamos assim, essa estrutura física dos abatedores, das plantas frigoríficas. Por que que eu estou te convidando a falar sobre isso? Nós estamos experimentando aqui no Senar hoje, a nível de Rio Grande do Norte, a procura para iniciar algumas cooperativas, né? Alguns produtores e alguns técnicos de campo eles estão se juntando para encabeçar cooperativas na tentativa de aumentar a quantidade de animal que vai abastecer esses frigoríficos. E numa dessas reuniões que a gente teve agora recentemente, os questionamentos que surgiram desses produtores eram: mas de fato, se eu investir, né, no meu sistema de produção e eu terminar o animal com essa qualidade que vocês estão exigindo de mim aí, o frigorífico vai conseguir, né, me dar o suporte que eu preciso? Infelizmente, nós ficamos com aquela, digamos assim, aquela falta da resposta. Professora, já que a senhora visitou, né, esses frigoríficos, esses abatedouros, qual é a sua opinião sobre o estado físico? Catástrofe. É mesmo? Catástrofe, né? Então, a maioria dos produtores hoje vai se queixar que não tem abatedouro. É de fato um grande absurdo você não ter sequer uma câmara frigorífica. Mas veja, o produtor, ele tem direito de reclamar? Se você abrir hoje um abatedouro aqui privado, que na verdade todos os abatedouros eles deveriam ser privados. É muito difícil, eu não queria estar na pele da associação que reabriu o abatedouro de Lajes. Sabe por quê? Porque a prefeitura de Lajes não vai fechar o frigorífico. Sabe quem paga as contas do abatedouro público de Lajes? A prefeitura. Então, o cara vai pagar uma taxa para abater no abatedouro melhor? Todo mundo já tem a resposta.
né? Só traduzindo Então, aqui um pouco do que a professora está falando, a Lages é um município daqui do Rio Grande do Norte que recentemente, né, teve a sua planta frigorífica reativada. Existiu-se digamos assim, os criadores eles ficaram bem animados com essa notícia. O Senai ele foi para lá em comitiva, né? Eu até ia participar, mas assim de última hora houve uma redistribuição lá e tal. Mas os produtores eles foram, né? Principalmente os que têm interesse assim, em cooperar. E houve assim um grande movimento digamos, até de curso para a formação de cooperativa, e hoje a região lá, Lages e região, a gente chama da região central, já conta com 32 produtores, né, digamos assim, organizados para iniciar essa cooperativa. Pois é, e a coisa precisa acontecer, sabe? Aí o que é que você vê? Você vê um cenário desse, né? E você vê, às vezes, as pessoas querendo começar pela linha de chegada da corrida. Eu nunca vi um cabo largar na São Silvestre, ao contrário, na contramão. Nunca vi na minha vida. Então, por que é que as pessoas querem começar pelos abatedouros? Como é que vai fazer? Então, falou-se aí no programa, o pessoal cobra muito. Política pública, não sei o que, para incentivar. Você estimula o governo do Estado talvez esteja disposto a ajudar, isso aí eu não tenho nem como é que eu posso dizer, posição, eu não sei nem o que dizer sobre isso, não sei que petar. Mas veja, as pessoas não sabem nem que o animal precisa comer, não sabe. Um sal mineral. Não sabe, Aninha. Eles não sabem nem o que é isso de eles acham que quando abate já é carne, né? Não sabe. Eles não têm conhecimento. É sobre não ter animal que vai. Ora, nesses animais que foram avaliados aí, chegou o animal para ser abatido, a gente olhou também para onde ia a carne, né? E esse animal me chamou a atenção. Quando eu vi um carneiro lá com 75 quilos, eu disse: uau, mamute. Vou olhar o que é. Aí voltei. Um animal com mais de 3 anos, né? Mais de 3 anos, 75 quilos. Alguém imagina, fecha o olho aí e sinta o gosto da carne desse animal? Eu não quero. Você quer? Não. Eu não quero. Sabe para onde ia esse animal? Abastecer um restaurante, Aline. Agora me diga se tem cabimento. É revoltante, de fato. Agora a revolta de vocês é miúda na frente da minha. É miúda. Sabe por que é miúda? Porque eu estou o dia todinho gerando tecnologia. O pacote tecnológico da produção de carne ovina está pronto. A confinamento, está pronto. Falta, sabe o quê? Manejo. Você sabe a definição de manejo, Manuel? Fazer com as mãos. Você está entendendo que não se trata de dinheiro? Não é todo problema que o dinheiro resolve. O pessoal brinca, né? Se eu tivesse dinheiro não traz felicidade, mas manda comprar. Manda não, viu? Manda não. Então se trata de como você vai fazer. Você tem a faca e o queijo na mão. Corte, cara. Você tem hoje tecnologia pronta. Se você quiser ser produtor de borrego para abastecer confinamento, você tem. Se você quiser fechar o ciclo, você tem. Se você quiser produzir só marrã, você tem. Você tem essa tecnologia em confinamento, a pasto, semi-confinamento, terminação intensiva a pasto. Eu estou dizendo aqui só as tecnologias que foram trabalhadas aqui, o FRN e o FESA. Imagine pelo resto do mundo. São várias. Então, pessoal, o problema talvez seja cultural. Agora, sabe qual é o problema cultural? O produtor que quer abrir a boca e dizer que tem 2, 3 vaquinhas, mas no lugar de ter 70 ovelhas, ele prefere ter 2 ou 3 vaquinhas, porque ele é produtor de boi, não é de minhunça, entendeu? Mas ele não enxerga que a arroba da minhunça está R$390 à vista, e o pessoal está pedindo para comprar. Aí ele prefere um boi vendido a prazo numa arroba que não paga nem o custo de produção hoje. Para você ver como isso é interessante e é uma verdade comprovada com os relatórios dos técnicos de campo. Porque quando a gente para ver, analisar os números da propriedade que faz o levantamento gerencial bem feito, a gente observa que os números da venda de carne ovina é mais interessante do que da carne bovina nesses últimos 6 meses. E o produtor ele já começou a entender isso e consegue falar isso. Né? Pessoal, eu tenho custo de produção, eu tenho custo feito, né? Você sabe quanto é que um animal come de concentrado? Você considera aí um animal para ser abatido com 8 meses, né? Se você somar a fase de cria e recria, esse animal aí vai comer de concentrado num sistema de produção a pasto, não ultrapassa R$70. Durante todo o ciclo. O ciclo de produção. Sim. Não ultrapassa R$70. Se você, claro, encurtar o ciclo de produção. Por que a gente fala em encurtar? Porque se você tem um problema com carne de qualidade baixa que vai para o mercado, você só tem a alternativa de reduzir a idade do abate. Para você reduzir a idade do abate, você tem que acelerar o ciclo de produção. E só tem uma maneira de você fazer isso, que é potencializar o desempenho, né? Então você tem que partir da hora que o borrego nasce. E se você fizer
da forma como a gente propõe a fazer, com 5 meses esse borrego está pendurado no gancho, né? Então, eu não estou falando de... vocês vão me desculpar a franqueza, né? Mas a gente vê hoje em dia aí um grande número de coaches no mercado, né? Sim. O cara é coach em empreendedorismo e nunca abriu nenhuma banca de confeito, né? E se abrir, quebra, né? Então, eu estou falando de coisa que a gente fez, validou e a tecnologia está pronta para ser implantada. E a prova está aqui, na Baía da Festa do Boi, os animais da gente. A Aline, a professora falou muito aí de manejo, né? E manejo é uma coisa que a gente lida diariamente. É. Acho que é hora até de questionar aqui a Ana Luísa, se o produtor, ele entende desse manejo, assim, você podia falar pra gente, o que é que você observa nesses produtores que lhe procuram hoje, se de fato o sistema de produção, ele é minimamente organizado, e tipo, consegue fazer o básico? Tipo assim, o que é que eles têm de mais dificuldade para conseguir colocar em prática? Emanuel, eu tenho um exemplo desta semana, né? Esse criador, ele chegou para mim em fevereiro, ele comprou 9 animais, Doppler, registrados. E semana passada ele chegou para mim, e assim, quando nós nos tornamos inspetores do criador, sim, a gente chega com a assistência básica, né? O mínimo da assistência para um manejo alimentar, um manejo reprodutivo e até um manejo sanitário. E ele chegou para mim com um problema básico, né? Sal mineral. Mineralização, né? Na verdade, ele está com um problema lá reprodutivo. Então, assim, esse é um dos exemplos, mas a grande maioria desses pequenos produtores que vem chegando agora, né, com a intenção de trabalhar com rebanho registrado, eles não têm o básico. Eles vêm com a informação ali pequenininha de quem vendeu, porque sim, na hora que eu sou um produtor, na hora que eu tenho animais registrados e eu estou comercializando, independente para quem for, eu preciso passar algumas orientações, principalmente para aquele que está começando agora. E esse produtor, ele começa a criar só com aquelas orientações básicas de quem vendeu, e é muito básica. Então, eles não têm, a grande maioria, eles não têm essa ideia de manejo, o manejo geral. Né? São leigos, né? São leigos. Muito. E hoje a gente vê muita tecnologia, né, aplicada aí, vamos fazer inseminação, vamos genética, mas se você não faz o básico, Aline, o pessoal olha pra mim e faz, Estela, por que você não usa inseminação artificial, rapaz, lá na universidade? Rapaz, eu tô cansado de ouvir isso. Por que você não usa? Eu digo, rapaz, você sabe qual é a taxa de prenhez do sistema de produção da gente? 96%, média de 6 anos. Por que é que eu vou usar? Não tem justificativa para, meu amigo. Não tem justificativa para, né? Então, é complicado. É um negócio que eu digo sempre, eu digo em sala de aula, e agora eu vai ficando velho, né, Aninha? Vai perdendo as vergonhas, eu digo em todo canto. Perde o filtro. Moda é excelente. Lá na São Paulo Fashion Week. Né? Na pecuária, você usa o que foi pesquisado e validado. Deixa a moda para depois. Deixa a moda para depois, né? A última coisinha dessa de moda que a gente fez aqui de pesquisa foi sobre desmama precoce. Todo mundo, parece que é uma massagem no ego do produtor, né? Eu tenho um sistema de produção intensivo e faço desmama precoce, né? Aí quando você vai ver o desmantelo por trás das palavras, né? A gente foi testar a desmama precoce. 42, 56 e 84 dias. Moral da história, os animais de 84 dias, teve animal que foi abatido com 5 meses e 20 dias. Custo de produção lá embaixo. Ele demora a sair mais do pé da mãe, né? Mas enquanto ele está lá, ele está com aquela relação de afeto, aquilo ali estimula ele a comer mais alimento lá no creep feeding, né? Quando ele é abatido, ele faz assim, quando ele é desmamado, ele arrocha. Então, enquanto um animal que foi desmamado com 42 dias gastou 207 até completar o ciclo, o que foi desmamado com 84, com 168, saiu para o abate. Né? Estamos falando aqui de peso de 30 quilos. Ou seja, não tem espaço para modinha. Não cabe. Tem que testar, validar e jogar no campo. A missão é essa. Aline, nós temos um desafio grande, viu, depois desse podcast, estudar tudo que foi publicado pelo GFOP. Pelo GFOP. Eu acho que a gente... Não.
Tem um detalhe, tem né? que divulgar, a gente tem que divulgar mais. Isso inclusive entre os técnicos, Tem que pensar né? num processo de capacitação, de esse como programa- levar isso, Esse entendeu? programa que a gente trouxe para cá, né? Quando eu escrevi o projeto para participar desse programa de extensão na pós-graduação, a minha proposta era essa: vim para cá para convidar os produtores para irem lá no setor, porque as pessoas têm uma ideia errada do que é a universidade. Acho que tá na hora Aí de pegar um diz assim, técnico ó, de campo e fazer um dia de pegar um sim. técnico de campo e fazer um Aí dia de campo eles, lá no eles GeForce. fazem assim, ó, aconteceu aqui, né? O pessoal olha para a placa e faz sistema de produção à pasta. Ah, mas é da universidade. Lá não falta nada, não. Vá visitar. Portas abertas. Vá visitar. Vá visitar. Estela, você já fez até um leilão, não foi? Uma vez lá Fizemos um leilão. Porque a forma de desfazimento de bem público, Indiquei alguns produtores. né, a forma de desfazimento, os animais da universidade, eles são patrimônio, né? Exceção seja feita, eu vou logo dizer aqui, né? Porque a gente trouxe um carneiro para comercializar, né? Mas da mesma forma que eu disse ao diretor da nossa unidade, eu vou dizer aqui que fica registrado, é até melhor, né? Então, a universidade, ela não tem recurso, nem tem ferramenta para comprar reprodutor. O que é que acontece com quem é cego de amor? Mete a mão no bolso e compra, né? Então, todo ano eu compro um carneiro bom, viu, Ana Luísa? E é isso que eu ia dizer, o detalhe, né? Os animais lá do GEFOP são excepcionais. Mas Estela, ela colocou um carneiro PO, um carneiro registrado, um carneiro que passou por uma avaliação dentro da propriedade, né? Ele foi um carneiro avaliado pelo técnico, pelo inspetor, comprovadamente registrado. E que muitas vezes isso é até desconsiderado pelo produtor, né? Ele não, Sim, não- tá. Não, o pessoal faz assim, ó. Não, esse carneiro é puro. Esse carneiro é puro, ele não pode. Meu amigo, ele tem que ir pro campo. Isso não é um brinquedinho de porcelana, não. A função dele é pegar aquela genética e jogar na prole, né? Exatamente. Então a gente trouxe, em 2022, a gente trouxe os animais para cá e o resultado do nosso leilão foi surpreendente, né? A nossa forma de desfazimento público é o leilão, a exceção seja feita para o reprodutor, todo ano eu compro um, cada carneiro lá ele faz 2 estações de monta e eu tiro ele, né? Porque senão a gente tem um probleminha aí de... É moído para 1000 anos aí para a gente conversar, né? Mas, então eu trouxe o carneiro para cá e tal, a gente comercializou, e os outros animais são todos via leilão. O que é que acontece? Os animais hoje lá da universidade, quando a gente termina as nossas pesquisas, a gente gera excedentes, né? Então, para você ver, os animais vivos que a gente trouxe para cá, eles são, entre aspas, subprodutos da nossa pesquisa, né? Para a gente poder rodar experimento lá, eu preciso produzir borrego, né? Mas e aí eu preciso de homogeneidade, então anualmente a gente produz entre 105 e 110 borregos. Desses aí, agora eu vou tirar 32 machinhos para fazer uma pesquisa, né? E aí, se for para 50% mais 50% fêmea, eu vou ter aí 50, 55 borreguinhas. Qual é a missão dessas borreguinhas? Elas vão repor matrizes que vão ser descartadas e eu tenho, claro, excedente, né? Então, a gente junta e faz um leilão diferente de leilões que têm sido feitos em outras universidades. Eu digo e bato no peito com muito orgulho para dizer que o nosso leilão, ele não é mais leilão de descarte. De refúgio, Ele né? é um leilão de genética. Genética. qualidade. O nosso santinês hoje, ele é selecionado para ser produtivo a pasto. Então, as ovelhas, elas são rústicas. Quem quiser ir lá ver, vá lá ver. Tem ovelha que eu boto de castigo, boto de regime, porque não tem cabimento uma ovelha com 65 quilos no sistema de produção. O ouvinte agora já está se sentindo convidado né? aí para esse leilão. Convidado, né? Nosso leilão ano passado foi muito bem visitado. Fizemos o primeiro no dia 13 de dezembro. Estamos aí na expectativa dentro da universidade, tentando flexibilizar essa ferramenta de alienação de excedentes, né? É uma proposta nossa, estamos trabalhando bastante para conseguir. Enquanto a gente não consegue, vamos continuar fazendo os leilões, né? Ideia de preço, o pessoal pergunta muito, né? Eu trouxe para cá, para a exposição esse ano, 9 marranzinhas filhas do carneiro que a gente trouxe para vender, né? Essas 9 são irmãs das 23 que foram comercializadas no ano passado. 23 não, perdão. Das 15 que foram comercializadas no leilão. Preço médio, R$400. Não né? existe. É de graça, né? É de graça não. Vamos lá, É um justo. valor justo, É exatamente, é justo, né? justo. Eu tive ovelha lá, a gente teve ovelha que saiu por R$800. As ovelhas que tiveram expostas na festa do boi de 22. Ana né? Luísa, esse valor comparado ao que está sendo comercializado aí pelo mercado, qual a sua opinião? Muito aquém. Muito, muito aquém. Estela falou que é o preço justo, mas a gente tem que pensar que Estela usa um carneiro melhorador, Estela usa um carneiro PO. Então, ela tem animais aí puros, sim, por cruza. Então, são animais, R$400 está muito baixo. A gente vê aí
o valor de um animal é muito agregado, o valor de um animal registrado é muito agregado. Então a gente vê aí animais de 1.500, 2.000 reprodutor nessa faixa de preço, marrãs, ovelhas nessa faixa também de 1.000, 1.500, então pode ser encerrado. Deixa eu dizer um negócio aqui, qualquer então, na produtor. pública. Esse Quem ano- vai para esse leilão sou eu, viu? Esse ano eu vou tentar. Assim, a gente tem muita dificuldade em manter animais machos dentro do rebanho, porque a nossa estação de monta ela é muito controlada, né? Então, esse ano eu vou tentar, a fina força, vou trabalhar bastante para a gente fazer um lotezinho de machinho para reprodução, né? O pessoal Sim. pede muito, não tem carneiro não, e a gente castra lá os animais para evitar um desmantelo dentro da nossa estação de monta, Uhum. porque as cercas da gente estão ficando ruins, né? Dentro da universidade, ao contrário do que as pessoas pensam, não tem moleza, né? Então, às vezes um animal pula e cobre as ovelhas e isso aí prejudica as pesquisas, né? Então, esse ano eu vou tentar selecionar um lote de machinho para a gente ofertar no leilão. Perfeito. E, pessoal, a O gente pessoal vai muito atrás. tem assunto aí, né? Essa comercialização da carne ovina de produção, né? A mesa, a gente tem assunto aí para mais de mês, se der brecha, né? Mas o nosso tempinho é curto, né? E aí, para encerrar, eu queria saber qual a expectativa de vocês diante desse quadro que foi falado, o que vocês têm aí de expectativa para o futuro, rapidamente. Bate bola rápido aí, vamos É. começar? Ana Luísa, vai. Antes de encerrar, deixa eu fazer o convite. Sim. É mesmo, Será que é para ir para uns 15 anos? Eu não sei se salto, não. Professora Estela, um convite que eu tenho para fazer como inspetora técnica. Quer ver? Seu rebanho é um dos rebanhos que são muito bem vistos. E o convite que eu lhe faço aqui, vamos registrar seu rebanho? Olha Você aí. já tem um carneiro PO, não falta pouquinha coisa. Falta- Eu acho que precisa disso, sabe? Precisa desse nome lá, do GEFOP, lá na Arco, com o seu rebanho registrado. E a gente pode começar aí com o base, né? A gente pode começar um rebanho registrado aí do base. Então, a gente já pega as ovelhas dela, que já são bem caracterizadas, e a gente começa com o base. Na próxima cria, a gente já vai ter o puro por cruza. E para chegar nas suas fêmeas PO, é bem rapidinho. Olha aí. Daninha falou manso, É. Daninha falou manso, viu, Estela? Seria um orgulho imenso ter. Não estou me oferecendo como inspetora. Já falou, Mas seria né? um orgulho imenso ter um rebanho da Universidade Federal do Rio Grande do Norte Mas eu iria me registrado na Arco. Eu tenho um pouquinho da história de nós todas, né? Exatamente. Eu fico exatamente. feliz em ouvir um negócio desse, porque a gente trabalha, né? Quando eu digo que eu sou uma das pessoas que, talvez, eu não vou dizer uma das, né? Eu sou cega de amor pela profissão que eu escolhi. Eu digo que eu sou devota da profissão que eu escolhi, né? Então, eu estou dentro da universidade todos os dias. De domingo a domingo, eu estou dentro da universidade, né? E eu invisto muita energia naquele rebanho, né? E para pegar de onde eu peguei e escutar um negócio desse seu hoje, né? Que é uma pessoa que tem um olho crítico, né? Além de saber o que fala, tem um olho crítico. Quando falaram Né, no testado. nome, eu partilhei com a Aline. Né? Eu disse, não tem ninguém melhor do que a Ana Né? Luísa. Então, eu fico realmente, às vezes a gente mistura, eu misturo muito o trabalho com o pessoal, Dois. né? Então, para mim é um negócio que, você não sabe que eu fico feliz escutando uma proposta dessa, né? Vou me esforçar para fazer. Por que é que eu não vou Sim. prometer que vou fazer? Porque tem muita burocracia a ser Sim. cumprida, eu não Uhum. sei se a universidade acompanha isso aí, né? Aham. Mas eu prometo a você, pegada na sua mão, eu vou de olho fechado para onde você me puxar. Isso Vamos aí, embora. olha, ó, já deu certo. É um prego batido com ponta virada. É. Como diz aí, não é isso? Quem é rank? Então, bora pro nosso bate-bola final, pra É. gente encerrar aqui, Aline. Bora lá. Ana Luísa, e aí? Eu acredito muito que agora a gente, principalmente de caprinos, né? A gente está aí com outra perspectiva com relação inspetor, criador, inspetor, produtor. E eu acredito muito que a gente consiga colocar ali, né? É um trabalho de formiguinha. Nós, inspetores, é um acredito. trabalho de formiguinha de colocar, cara, vamos selecionar, mas vamos selecionar aqui com a intenção que o objetivo final não seja só exposição, né? Seja produção de carne. Eu acredito que nesse trabalhinho de formiguinha, o trabalho junto com a academia lá da professora Estela, eu acho que assim a gente, como inspetor, a gente pode levar esses resultados para o produtor, para ele ver que é capaz, que eles têm como sim produzir a carne, né? A partir do rebanho deles, seja registrado ou com o reprodutor PO e fêmeas mestiças, fêmeas SRD. Mas é um trabalho de formiguinha que a gente
já vem agora com a BCC com caprinos e com ovinos também. Tem até um detalhe que eu gostaria de falar aqui. Nós estamos aqui a um pequeno passo de registrar a primeira raça 100% potiguar, né? Uma raça Bacana. é o Soinga. Então a gente está um pequenininho passo de fazer essa homologação acontecer. E eu acredito que vai impulsionar na hora que sair essa homologação lá no Ministério da Agricultura, vai dar uma impulsionada na produção de carne, porque a gente está falando de uma carne muito saborosa, animais precoces, animais prolíficos, animais rústicos também. Bacana. Professor, e aí? Volta a bola para a senhora agora. Visão da ciência. O que é que a senhora acha aí para os próximos, né? Os próximos meses, próximos anos? Qual é a sua visão? Eu acho que a ciência ela está pronta e esperando pelo produtor, né? O meu desejo é que, sendo bem sincera com vocês, é que o produtor pare de brincar de bem me quer e mal me quer com a ovinocultura potiguar, né? Então, o mercado está pedindo, tem mercado, tem preço. Acredito que tem política pública aí que a gente possa trabalhar, né, para impulsionar isso. E passou da hora da gente fazer força e transformar o potencial em carne. E é isso, pessoal. Assim, a gente encerra mais um podcast da Carreta do Agro pelo Brasil. A gente agradece a presença de todos. A gente espera que o conteúdo agregue bastante valor de conhecimento. E até uma próxima, né, pessoal? Se Deus quiser. Até mais. Muito obrigado, Aninha. Muito obrigado, Estela. Obrigado a vocês. Sempre bom dividir aqui as Demais. passadas da vida com vocês. Bola. A gente tá sempre aí se encontrando. Sempre se encontrando.